Então, primeiramente, muito boa tarde a todas que são empresárias, que tiraram um tempinho, que estamos com essa chuvinha, tô aqui, ó, chimarrão aquecendo o corpo, para poder ouvir um pouquinho. Eu sempre brinco, né, que quando a gente entra aqui na sala secreta, eu nem sei que número que tá já essa sala, a gente já fez várias, mas vocês vão sair diferente. Independente de qualquer coisa, o que vai acontecer aqui hoje é vocês entenderem como é que funciona o nosso empreender e onde que muitas vezes ele fica bloqueado. Por que que eu, quando decido empreender, eu vou lá, eu tomo a decisão, eu escolho o nicho, algo que eu gosto de fazer, ou algo que eu quero que alguém faça, ou algo que cai no meu colo. Não cabe aqui julgar esse movimento. Mas quando eu começo com todo aquele gás, eu abro a porta do meu negócio. Seja a porta física, seja a porta digital. Eu dou a minha cara a tapa. Eu quero mostrar para aquilo que eu vim para o mundo. E lá, num dado momento, alguma coisa começa a não dar tão certo. Chega um momento em que talvez eu me pergunto: será que eu estou pronta? Será que eu volto para a CLT? E aí começam os questionamentos. Por que que eu não tenho dinheiro para pagar o boleto? Né? Por que que isso me dói tanto? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Por que que meu marido questiona toda hora se é realmente aquilo que eu tenho que fazer? Então, eu acredito muito que chega neste momento da vida da empresária e que você se coloca em xeque, né? Será que eu realmente sou uma empresária de verdade? E aí vem aquele bombardeio da internet, né? Um guru fala aquilo, outro guru fala aquele outro, e porque você não tem um marketing suficiente e que tua rede social não é muito bem posicionada. Eu acabei de receber uma mensagem de uma moça me falando assim: Nossa, gostei do teu posicionamento, posso te fazer um convite? Todo dia vem alguém ofertar alguma coisa na internet pra gente. E aí você se sente completamente perdida, porque você monta um Frankenstein na tua cabeça. Tu não sabe se o teu problema é posicionamento, tu não sabe se o teu problema é esteira de produtos, tu não sabe se é porque você não sabe se vender, tu não sabe porque você não sabe mais para onde você vai. E o que eu vou mostrar hoje é o que a gente já vem convivendo tanto conosco quanto com as empresárias que nos acessam, do porquê. Nós hoje entendemos o porquê, vamos mostrar para vocês que tudo isso às vezes não vai ou desmorona ou trava. E o que fazer para que isso aconteça na prática? O que a gente fala aqui na alquimia é algo que muito pouco se fala no digital. E a gente conseguiu entender um pouquinho desse mecanismo. Eu vou trazer aqui para vocês, então, primeiro uma apresentação minha. Não sei se aqui todas me conhecem, né? Eu sou Camila Bisotto. Quem já veio a partir das minhas estrategistas, elas já falaram um pouquinho de mim. Eu sou contadora de formação. Ai, não atuei, não gosto de contabilidade, mas me deu uma bagagem muito grande no meu conhecimento. Então, eu fui controller, fui diretora administrativa, depois fui diretora Fabril, fui analista de sistemas na TOTUS, me desliguei das empresas como CLT, montei uma empresa, quebrei uma empresa, quase rompi um casamento por conta disso, e hoje é um outro momento da minha vida. E tudo isso eu percebo que me trouxe onde estou hoje, no momento de reencontro comigo mesma. Acho que travou um pouquinho, deixa eu ver se volta. Num momento de reencontro comigo mesma enquanto pessoa, enquanto feminino, enquanto mãe e enquanto empresária, assim como vocês. E que muitas vezes o que, que talvez tem de diferente é que hoje eu me sinto mais leve com as dificuldades do empreender. Por que que eu me sinto mais leve? Eu estava fazendo um onboard com a mentorada hoje de manhã falando sobre isso. Porque a gente é cheia de questões que eu vou mostrar ali para vocês, que elas viram grandes plays, grandes pontos de dor nosso. E quanto mais pontos de dor nós temos, mais toca esses pontos e mais eu vivo no impulso. Mais eu fico no impulso para um cliente na hora de mandar ele tomar lá, na hora de um sócio que eu não consigo fazer uma reunião, na hora de fechar um negócio, eu não consegui falar o meu preço. Então, isso tudo são movimentos que vêm de dentro da gente, que refletem no externo. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso. Então, nesse meu caminho, são mais de 20 anos de negócios, desde 2022 para 2023 começou a nascer esse movimento da alquimia, para chegar hoje no ponto onde estamos. Um movimento muito mais maduro, um ecossistema completo, que ele abarca empresárias desde migração de carreira, empresárias que estão começando e empresárias que estão escalando. E em breve virão outros níveis. Então, a gente conseguiu desenvolver isso e estamos nesse movimento hoje dentro da alquimia.
Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, se já não me segue, tem o meu Instagram e o meu LinkedIn, para aquelas que gostam de ver currículo, não vou ficar aqui falando currículo, entre lá no LinkedIn, tem todas as empresas que eu trabalhei, o que eu fiz e por que que hoje eu consigo trabalhar tanto com negócios. Foram esses 20 anos de experiência em negócio que me trouxeram para essa parte estratégica da alquimia, que é o que eu passo para as empresárias. Dentro do nosso ecossistema, nós temos também uma especialista emocional. Apesar de eu ter passado por esse processo, vivo muito isso, vivo muito cura emocional dentro da minha vida, eu consigo ler, eu consigo entender. Eu me digo que eu sou uma estrategista de negócios e emocional, mas nós temos uma especialista que cuida desse emocional dentro da alquimia, e é a doutora Beatriz. Então, também, quem quiser seguir ela, o Instagram dela não movimenta muito, já aviso, tá, gente? Ela também está em processo de reconstrução, mas ela é uma profissional com mais de 25 anos na área da saúde. E ela cuida muito bem da parte de mental e emocional das nossas mentoradas. Então, para quem não conhece a Bea, né, eu falo muito dela nos vídeos aqui dentro do meu perfil na Alquimia. Ela é um ser iluminado. Ela é uma pessoa que ela tem uma linguagem muito parecida com a minha, por isso que a gente se identifica muito e hoje nós somos parceiras. A gente é muito direta. Né? Vocês vão ver aqui que eu faço um certo acolhimento, mas eu sou muito mais direta. Eu brinco que eu falo com a adulta, eu não falo com a criança. Então, assim, a gente traz vocês para uma adultização da empresária. E aí eu vou explicar como é que vocês vão se identificar se vocês estão empreendendo como adultas ou como criança, muitas vezes. Sabe quando eu brinco de empreender e eu fico toda hora, o brinquedo é meu, ou estou com medo de dar certo, ou será que eu fecho, será que eu caso, compro uma bicicleta, empreendo? São movimentos muito, até um certo ponto, mais infantis, que é a nossa criança que está tomando conta desse negócio, e causam muita dor, muita dor. É aqui que vem as vontades de desistir todos os dias. E a doutora Beatriz, ela junto comigo, nós temos um protocolo, que vocês vão explicar depois como funciona, de como é que a gente consegue mexer, movimentar, curar. Vou contar muitas histórias para vocês hoje. Vai ser uma tarde bem gostosa. Então, peguem o seu café, peguem sua água, pega na mão aí e vamos seguindo juntas, tá? Esse primeiro slide eu gosto de trazer, não sei se vocês já viram essa imagem alguma vez, mas o que é que vocês sentem quando vocês veem uma imagem assim? Se coloquem no lugar dessa mulher com esse vestido e se coloquem na persona, na figura empresária. Imagina vocês querendo dar aquele passo que vocês tanto querem empreender. Agora eu vou contratar a equipe. Agora minha meta de faturamento vai. Agora eu vou fechar aquele cliente que estava na boca do gol e por algum motivo ele também não fechou. E não dá a impressão que às vezes a gente tenta fazer algo e algo sempre puxa para trás? Eu tenho ainda alguns fiozinhos deles, né? A gente não vai ser hipócrita, todas nós temos, mas esses fios, eles representam algo dentro de nós que faz com que a gente não consiga dar o passo para frente. E eu vou trazer aqui alguns movimentos. Tudo que eu falo aqui não são figuras reais, são figuras intrapsíquicas, tá? Então eu tenho um pai, que é a minha figura de pai, de como eu criei isso dentro de mim, que esse pai veio para me trazer movimento. Então, assim, se eu não tenho uma figura paterna dentro de mim que me traz movimento de alavancagem, dificilmente eu vou conseguir fazer movimentos no meu empreender. Figura curada de pai. Se eu tenho uma criança interna, como eu estava falando, muito birrenta, onde tudo tem que ser do meu jeito, onde me deixam com um ego elevado, onde eu não consigo me colocar à disposição de servir o meu cliente, ela também me sabota. Ela é uma dessas amarras, essa criança, que ela tá, tudo isso é dentro da gente, tá? Cada partezinha dessas é uma parte nossa, intrapsíquica. Se eu tenho uma mãe, então, gente, é dinheiro. Se o dinheiro não vem, não chega, não para, é uma mãe que precisa ser olhada dentro da gente. É uma partezinha nossa de como o nosso cérebro imaturo de criança concebeu a nossa mãe internamente. E aqui vem um monte de situações, de repetições de padrão que a gente tem, do que a gente ouvia falar do nosso pai, da nossa mãe. E ainda mais, tem dois movimentos. Se eu não venho de uma família de empreendedores, então eu preciso construir essa visão empreendedora dentro de mim. E se eu venho de uma família de empreendedores, que tipo de empreendedores eles eram? Porque era diferente empreender no passado, na geração deles e hoje. Então a gente vai se sabotando quando isso aqui não está alinhado, não está curado. São vozes que ficam lá dentro, puxando a gente sempre para trás. Aí vocês podem dizer assim: ah, mas Camila, eu não tenho pai nem mãe vivo, tá tudo bem. Aí a gente vai para as projeções.
Então, quando eu tenho esses movimentos de pai e de mãe que não estão tão curados dentro de nós, a gente projeta em pessoas, projeta em negócios, projeta em objetos, projeta no dinheiro, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. Eu não sei aqui quem é que muitas vezes tem projeções intrapsíquicas do pai no marido, da mãe no filho, na sócia, no negócio, no dinheiro. Eu ouço muita mulher falando assim: se eu não tiver dinheiro, eu não tô bem, eu não me sinto bem. O dinheiro, gente, ele é uma consequência e ele é só um dos pilares que sustenta uma empresária. E todo o resto. No momento que você coloca o dinheiro acima de tudo, você está fazendo uma projeção de uma dor da sua criança nesse dinheiro. Ele não é o todo do negócio. Então, eu preciso entender onde é que o dinheiro vai ficar posicionado dentro de mim, em relação à empresária. Eu falei hoje um pouco, essa semana com a Paty um pouco sobre isso, né? Às vezes a gente não tem a conta bancária que a gente gostaria, não entra o dinheiro que a gente gostaria, mas ele não é o pilar principal do meu empreender. E anote o que eu estou escrevendo. Enquanto o dinheiro for o principal pilar dentro do negócio de vocês, ele não vai chegar. E aí você não fica aberta para outras possibilidades de prosperidade que podem vir, porque você só busca o dinheiro. Ele tem que entrar. Você não está entendendo, Camila? Eu ouço muito isso. Se eu não faturar, eu não pago o boleto. E quem disse que pode ser só o dinheiro? Pode, você pensando só nisso, você está falando assim para o universo, é só o dinheiro que eu quero, tá? E às vezes você não está pronta para receber esse dinheiro. Mas a sua prosperidade, ela pode vir em forma de parceria, ela pode vir em forma de um equilíbrio de troca. Alguém que pode te dar algo que você precisa e você não está aberta a receber, porque você só quer o dinheiro. Entende? Então, o dinheiro é um dos pontos, mas não é só ele que vai trazer o seu negócio para uma alavancagem. E o último, e não menos importante, que é o que mais nos cega, por isso que eu coloquei nessa amarra, que é o ego. Então, assim, a gente fala de ego às vezes como uma coisa ruim. Ele não é ruim. O ego, ele é bom, porque ele nos faz sobreviver. Ele faz com que nós tenhamos autoestima, que nós nos entendamos enquanto pessoas, enquanto mulheres, enquanto empresárias. Mas o ego em excesso, de auto-eu, auto-self, ele cega. E quando ele cega, nada acontece na vida dessa empresária. Como é que eu percebo, Camila, em principais frases para saber qual dessas amarras que está dominando a minha vida hoje? Ah, eu tenho aqui o meu produto. Se a cliente não quiser, o problema é dela. Quem é que está dominando esse joguinho? O ego, a criança. Ah, eu tô aqui tão presa, eu não consigo fazer movimento, não consigo movimentar. Eu tô aqui com a minha social media, fala que eu tenho que gravar vídeo, mas eu não consigo gravar vídeo. Quem é que está dominando? Uma falta de movimento paterno? Uma criança interna dolorida que não consegue olhar para a câmera primeiro do julgamento? Quem está à frente dessa decisão? De ela não conseguir dar movimentos? Ah, é só o dinheiro que interessa para mim. Se eu não tiver dinheiro na conta, se esse negócio não der dinheiro, eu fecho ele amanhã. Quem é que está tomando conta dessa decisão? Dentro de você. Porque não tem a ver com o externo. Não é culpa do dinheiro, não é culpa do cliente, é sua. É autorresponsabilidade. Quem é que está dominando esse joguinho? Então, hoje é essa reflexão que nós vamos trazer. Quem domina o joguinho da nossa cabeça, do nosso negócio, somos nós mesmas. Não é o externo. O externo é o reflexo do nosso interno. Sempre. Então, se para alguma de vocês isso não faz sentido, já começa o papo por aqui. É uma busca interna para ver o reflexo no externo. A gente cocria o nosso cliente, a gente cria o cliente com base em como eu enxergo a mim mesma e as minhas dores, tá? É por aí que a gente vai hoje. E eu vou fazer uma pergunta para vocês: como é que vocês se sentem? Não é como vocês enxergam, não é como vocês estão, não é como meu marido fala, não é o que dizem sobre o seu empreender. Como é que você se sente em relação ao seu empreender? Quando você fala, eu sou empresária, qual o sentimento? Como é que está o equilíbrio entre o que eu faço, o meu trabalho e o todo? E quando eu falo todo, é a minha vida. Todo enquanto mãe, todo enquanto mulher, todo enquanto esposa, todo enquanto tudo. Como é que está esse equilíbrio hoje na sua vida? E o segundo, talvez vocês nunca tenham ouvido, quem já ouviu falar, como é que está a sua permissão para prosperar? Então, quem aqui talvez segue Elton Euler e esses movimentos que são pessoas que já estão à frente entendendo que o movimento externo reflete o interno.
É só um reflexo, é só um espelho. E essa permissão para prosperar, ela vem da quebra dessas amarras. Se eu não tirar esses vínculos emocionais, de dependência emocional, o meu teto de permissão para prosperar não acontece. E eu volto a falar: prosperar não é só ter dinheiro, é ter leveza, é ter você sendo reconhecida como um ícone dentro do que você faz. É você, alguém te parar na rua ou te chamar no digital e te falar: nossa, eu admiro o que você faz. Isso é tão mais importante do que o dinheiro. O dinheiro paga a conta? Óbvio que ele paga a conta. Precisa, nós fomos movidas. Não sou hipócrita, somos capitalistas. Mas não é só isso. Quando você busca só isso, é isso que não vem. Porque o universo entende que você está vibrando. Só nisso. E se você não está pronta para receber, ele não vai te mandar. É uma questão de vibração. Então, essa é a pergunta que eu deixo para vocês para a gente começar a falar, tá? Como é que você se sente em relação a empreender? É sentimento. Empreender é sentimento. Aí eu vou trazer para vocês aqui, como a gente trabalha no Alquimia, eu chamo de sintoma. São as principais dores que eu vejo das empresárias que me acessam hoje, né? Então, vão se identificando onde é que vocês mais dói. Talvez vocês tenham a dor das três, mas vamos ver qual que está mais doendo agora. Então, talvez você seja uma dessas empresárias que carrega tudo sozinha. Tudo sozinha. Então, olha, eu vejo essa criança, eu sempre me vejo eu carregando o Enzo, quando eu estava cozinhando, e ele aqui pendurado, eu querendo ser a melhor mãe, querendo cozinhar e não deixando o arroz queimar, e ao mesmo tempo tendo que estudar e mais uma pós, porque a gente nunca parou, eu nunca parei, pelo menos, de trabalhar, nem quando fui mãe. Então, assim, esse carregar o peso da vida sozinho, eu acabo não sabendo como receber. Então, eu não recebo do marido, eu não recebo do universo, eu não recebo do cliente, eu não recebo de ninguém. Então, o sintoma principal é: minha conta está sempre zero. E não só a conta bancária, a conta emocional está sempre zerada também. Eu estou sempre esgotada. Esgotada. E visualiza essa cena, imagina vocês ali embaixo de tudo isso. Tem como ter leveza? Impossível. Impossível. Sempre vai estar tudo muito pesado na vida. Então, esse é um perfil bem comum que a gente recebe aqui, tá? Principalmente 35 mais. A mulher que ela já passou dessa idade, ela já tá com todo aquele peso da mãe, que ela quer ser melhor, ela quer salvar aquela mãe dela, ela quer provar que ela quer ser melhor. Ela já tá com o peso de carregar um marido que muitas vezes não ajuda, ela não permite receber a ajuda dele. Aí ela quer ser a melhor mãe, porque a internet tá falando que tem que ser mãe, porque tem que cuidar de tudo, e vai só acumulando a mochilinha. Vai só botando coisa dentro da mochilinha. E chega um dia que ela cai. Ela cai. Aí eu tenho a segunda do meio, que já fui também. Já fui essa, já fui essa. Ah, minha filha, girl boss. Assim, eu sou foda. Eu vou lá, eu tô no saltão, eu tô no terninho, apesar que eu adoro isso, não é esse o ponto. Não é o parecer, é eu sustentar dentro de mim. Porque a mulher que sustenta o salto tem que sustentar também o pé no chão. Então, essa mulher que muitas vezes ela não descansa, ela vive trabalhando 6, 8, 12, 15 horas por dia. Hoje, o onboard que eu fiz da empresária, eu fiquei chocada. Eu fiquei 2 minutos assim, ó. Não, tu não trabalha tudo isso. Não, 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 você não trabalha tudo isso. Das 8 às 14, descansa das 14 às 17 e trabalha das 18 às 24. Foi esse perfil que dei entrada hoje aqui no Alquimia. E aí eu só falei, sinto muito, minha amiga. Candidata a burnout, saindo uma cadeira de rodas, indo para uma psiquiatria assim em pouco tempo. Então a gente precisa equalizar. Nós somos mulheres, não somos homens. O homem tem a trajetória dele, ele tem humanamente, historicamente, ele é voltado ao trabalho. Mas nós não. A gente tem que equilibrar a maternidade, tem que equilibrar a mulher, tem que equilibrar vários movimentos além do trabalho. Então, aqui a gente entende que um empreender feminino bem construído, ele corresponde a menos horas de trabalho, mas mais efetivos. E essa efetividade é o que vai trazer a leveza nos outros movimentos da vida. Só que essa mulher, quando ela está na Girl Boss, ela usa o trabalho como fuga, fuga emocional. Porque se ela ficar com ela com ela mesma por mais de 2, 3 horas, ela não se aguenta, ela não se suporta. Então ela precisa trabalhar. É a única coisa que ela aprendeu que ela é valorizada trabalhando. E isso não é agora. Isso nasceu lá quando ela era pequenininha. Ela só está replicando o padrão agora.
É tão pesado ser ela mesma que ela prefere trabalhar. Aqui, pelo menos, as pessoas me olham, veem que eu tô bonita, me elogiam, coisas que eu não recebi do papai e da mamãe. Entende como é que funciona a lógica? Outra candidata, assim como eu tinha uns 3 burnouts por ano, mais ou menos, agindo aqui e achando que estava arrasando 10. Aí eu vou para a terceira, né? Nossa, não consigo me expor, não consigo fazer meu pitch, não consigo falar em público, não consigo dizer o que eu faço, não consigo ir para rede social, não consigo gravar conteúdo. Se eu pudesse entrar num casulo ou botar minha cabeça num buraco, eu botava. E Deus me mande os clientes. Então, aqui também tem bastante dores de confiança, de rejeição, de julgamento. Muitas vezes estou muito simbiosada, vocês vão ver eu falar esse termo também com os meus pais. E para cada uma dessas situações, existem os 3 P's que a gente fala. Eu prefiro, eu preciso e eu permito que seja assim. Enquanto eu preferir, eu precisar e eu permitir, a minha vida continua desse jeito. E meu empreender não vai alavancar. Não tem como ele alavancar. Aí a gente acha que tudo é esforço nosso, não, porque eu vou fazer, porque agora eu vou ter a melhor estratégia. Então eu não dou tempo de descanso, eu não deixo enraizar, eu não vou para o meu feminino, eu não consigo fazer com que a criatividade venha, com que os downloads do universo permitam chegar. Eu bloqueio completamente o fluxo de criatividade, porque eu só sei fazer. Essas duas aqui só sabem fazer, e aquela que lá só sabe se esconder. Então não tem como vir ideias e nem nada disso. Eu vivo no automático, entende? Então eu não sei se vocês se identificam com isso, mas quem vive no automático não ganha dinheiro. Ponto. Não vive em fluxo com o universo. Mediante esses sintomas, nós entendemos que existem 3 causas principais desses sintomas. Vocês perceberam que eu estou praticamente transformando o empreender não numa doença, mas ele é algo palpável para vocês. Eu fiz essa analogia para vocês entenderem como é que ele funciona. A gente mapeia o empreender. Então, quando a gente mapeou esse empreender, nós vimos aqueles 3 principais sintomas e nós também vimos principais curas ou motivos do porquê que isso acontece. Então, um dos principais motivos que a gente trabalha, a gente entende, são padrões transgeracionais. Então, quem aqui não ouve ou repete o que a mãe falou, a avó, a bisavó? Tem que trabalhar muito. Se não trabalhar muito, não ganha dinheiro, minha filha. Tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que passar em concurso público. Matrix. É tudo o que vocês ouviram o tempo todo. E aí você percebe que agora, em 2026, não funciona mais assim. E você não consegue mudar. Você não consegue quebrar esse padrão. Por quê? Porque ele está dentro de você. Ele foi passado a partir do seu DNA, inclusive. Não é nem só repetição da mãe agora. Ela vem passando de padrão transgeracional. Tem uma história bem legal que eu ouvi uma vez, que era assim, uma moça, ela estava no interior, lá do Nordeste, e ela botava o queijo na janela. E aí ela falava assim, tem que lavar o queijo, tem que lavar o queijo, tem que lavar o queijo para comer. Beleza, a filha dela olhou para aquilo e falou, mas por que você lava o queijo? Ah, não sei, a mãe lavava, eu lavo também. Beleza. Aí essa filha cresceu e ela sempre botava o queijo na janela e lavava o queijo antes de comer. Aí a filha dela, que seria a neta, falou assim: Mãe, por que que você lava o queijo? Ah, eu não sei, porque minha mãe lavava e a avó dela falou que era para lavar. Tem algum motivo, então eu vou lavar. Aí chegamos na nossa geração, muito questionadora, nós agora em 2026, e chegou a neta. E ela foi querer perguntar. Foi lá perguntar para a avó: Vó, por que que você lavava o queijo? Porque minha mãe lava, eu quero entender por quê. E ela falou: Eu lavo porque tem pó, minha filha, na janela. Só por isso. E aí essa neta nem mais mora no interior, ela já mora numa cidade que nem pó mais tem. Mas ela nunca parou para questionar por que que tinha que lavar o bendito do queijo. Tinha nada a ver com nada. Foi só alguma coisa que ela escolheu repetir o padrão. Entende? Estava tão enraizado, ela ouvia tanto aquilo, que ela simplesmente repetia. E a gente percebe muito isso no empreender, porque vem frases prontas para nós. Quem nunca ouviu? Então, trabalha muito. Se você não trabalha muito, então quem empreende tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Tem que fazer um monte de curso. Se eu não tiver diploma, eu não consigo. Pronto. Está instaurada a crença. E aí é assim que você vai se comportar a vida inteira. Então, esses padrões transgeracionais, a gente precisa entender o que é bom, que fica, porque a gente vem com padrões bons também.
As nossas mães ensinaram a gente a ter caráter, sermos idôneas no nosso empreender. Então, isso é o bom que fica. Mas e o que não é bom? O que tem que ser atualizado e ressignificado? Isso a gente precisa olhar. Então, mudar esses padrões que são pesados. Aí eu vou para as dores da criança interna. Nossa Senhora, todas nós, entendam, temos uma criança dentro de nós. Então, vocês já ouviram falar na internet, está muito em alta, 2026 está falando-se muito nisso. E eu trago essa visão para o empreender. A nossa criança, a Camilinha, lá de 3, 4, 6, 12 anos, até 18, ainda não tem cérebro formado, continua sendo uma criança. Quais são as dores que ela tem? O que é que ela sofreu intrapsiquicamente quando ela era pequena, que hoje ela só repete padrão enquanto adulta? Então, eu vou trazer situações, casos reais, do que eu vivo aqui dentro da alquimia. Hoje eu peguei essa mesma empresária que estava ali trabalhando, sei lá, nem fiz a soma de quantas horas trabalha por dia. Ela não consegue confrontar a mãe. Ela nasceu sem pai, ela não consegue conversar. A mãe dela é pai, então entendam, a mãe não tem força masculina o suficiente para fazer ela andar para a vida. E ela está ali junto com a mãe, e ela quer sair, ela quer crescer no empreender, e ela quer ganhar dinheiro. E toda vez, pasmem, que ela ganha dinheiro e que ela fala, hoje eu saio de casa, hoje eu vou morar e vou crescer na empresa, ela fica doente. Toda vez. Toda vez ela fica doente, fisicamente. No intrapsíquico dela, ela não tem permissão para sair de perto da mãe. Tem uma simbiose ali, tem uma dor para ser curada nessa criança. Ela não vai conseguir crescer. Aí tem uma outra que ela vai fechar um contrato grande. E toda vez que ela vai fechar o contrato grande, o contrato escorre pelas mãos dela. Será que é a adulta dela ou é a criança dela que não está querendo dar certo? Porque se eu der certo, eu perco algo. E a criança, quando perde, ela chora. Quando perde, ela fica triste. Então, o medo de não dar certo, ele é muito fácil da gente lidar, trabalhar, porque eu sei, se não der certo, eu não pago o boleto, eu não vou ter dinheiro na conta, eu não vou ter minha viagem para Miami, eu não vou comprar as minhas roupas. Isso é fácil de mapear, porque é fácil de ver. A pessoa sabe na ponta do lápis. Mas se eu perguntar para vocês qual é o medo de dar certo, não é o cognitivo que vai responder, é o intrapsíquico. Eu teria que fazer uma indução com vocês, que a gente faz aqui na alquimia, mas não dá para fazer hoje. Mas o que é que eu perco se der certo? Se der certo, eu posso ser. Aconteceu essa semana, numa trilha. Eu cheguei tão profundo que essa empresária ela tá a um passo de explodir o negócio dela. E eu fui perguntar por que ela não conseguiu fazer o que eu tinha proposto para ela. E aí ela me deu uma desculpa, tá, X. Ah, eu queria fazer tal coisa e não fiz. Beleza, não vem aqui o caso. E eu tenho que investigar. Beleza. Se você der certo, nós chegamos a essa pergunta. O que é que você perde? Aí ela começou a chorar. E ela me falou: eu não vou mais pertencer à minha família. Eu vou ser a metida. É essa palavra que ela usou. Porque a minha mãe sempre falou que se eu estou muito metida. Então, quando se eu der certo, o meu inconsciente entender que eu não vou mais pertencer à minha linhagem, à minha família, eu não vou dar certo. Eu vou fazer inconscientemente tudo para me sabotar. E isso é uma dor de criança juntamente com um padrão transgeracional. Entende como é mais profundo? A mulher, a gente não quer ganhar dinheiro por querer, não é aquilo cognitivo que manda, é o que está programado dentro. Então, se eu perceber que eu dar certo, eu vou me afastar inconscientemente de um padrão familiar de mulheres que nunca deram certo no empreender, eu não vou dar certo. E aí, como é que você percebe? Você se sabota o tempo todo. Essa minha cliente, por exemplo, ela tinha uma tarefa de escrever uma fórmula para cabelo que ela desenvolveu. E a gente tem que patentear e tem que produzir. Ela muda essa fórmula a cada 2 dias. Por que ela muda essa fórmula a cada 2 dias? Porque se ela acertar a fórmula, ela vai dar certo. E ela não tem permissão para dar certo. Então, ontem o nosso trabalho foi entender esse padrão e começar a trabalhar na ressignificação dele. Não adianta eu chegar para ela e falar, escreve a bendita da fórmula e vamos lançar para a empresa. Isso eu já falei cognitivamente, mas não é a ação que está faltando. Está faltando ela quebrar esse padrão transgeracional de pertencimento.
Vocês entendem que é muito mais profundo do que só mandar fazer? Eu faço um desafio aqui com vocês. Eu posso escolher qualquer uma de vocês. Vocês vão passar 3 horas comigo. Eu vou alugar um container na cabeça de vocês. Eu vou fazer um plano de negócios infalível. Vocês não vão conseguir cumprir. Porque não é o plano. Se fosse o plano, o Empretec do Sebrae deixava todo mundo milionário. É o que está construído dentro que vai sustentar esse plano. E aí eu preciso entender o plano, voltar, mergulhar e curar o que está me impedindo de seguir o plano. É esse movimento que a gente entendeu que o jogo funciona. E aí eu vou falar outra coisa que talvez vocês, talvez não sei se alguém já ouviu falar também, que é uma integração de masculino e feminino intrapsíquico. Aqui é uma linguagem mais junguiana. Então, assim, todos nós temos yin e yang. Yin feminino, yang masculino. Feminino e masculino. Ânimos e ânima. Chamem como quiser. Aquele símbolozinho lá, que é uma rodinha, que se complementa. Nós temos femininos e masculinos dentro da gente. Todos nós temos. Só que a maioria das mulheres que é empresária, ela tem o yang mais alto, ou seja, perdão, elas têm o masculino mais alto. Ter um masculino alto é bom. Se eu não tiver um masculino à frente, eu nem empresária viro, não tem como. O que a gente trata aqui é um masculino em excesso. Se eu tenho masculino em excesso, ele me engole. E ele engole o meu empreender também. E ele engole a minha maternidade também. E ele engole o meu próprio feminino também. Não ganha dinheiro. E entra em burnout. Geralmente, aí vai virar todas aquelas outras três que a gente já falou antes, né? Mas mais a gorbose e a mulher que quer carregar tudo. Então, esse masculino em excesso, ele vem também de um padrão das nossas mães, que gente, eu não tô aqui julgando mãe, mãe é maravilhoso, eu tô falando da mãe intrapsíquica, não é a figura mãe. Ela fez o melhor que ela pôde na geração dela. Entendo que ela veio de uma geração de repressão. A nossa avó, ela não tinha voz enquanto mulher. Ela não podia votar, ela não podia trabalhar fora, ela não tinha desejo. Quando nasce essa mãe, que é a nossa mãe da nossa geração, ela quer o quê? Que a gente seja diferente. Então ela vai lá e fala: filha, não dependa de ninguém, não dependa de homem. Vai lá e tem o seu dinheiro, o mundo é seu. Ela abriu uma porta para nós incrível, que foi uma inversão do que ela viveu. Só que a gente entrou por essa porta e a gente comprou à risca tudo isso. E a gente chega aqui agora com 35, 40, 50 anos, percebendo que é pesado demais sustentar isso tudo. E a gente agora está fazendo o quê? Voltando para a essência. Não está reescrevendo nada, não está reinventando nada. A gente está voltando para uma essência de equilíbrio, de feminino e masculino, onde eu posso ser leve, onde eu posso gostar da maternidade, onde eu posso empreender com leveza e ter um equilíbrio. Porque não sei vocês, mas eu ouvia sempre assim: sorte no amor ou sorte no trabalho, que é no dinheiro, os dois não podia ter. Se eu for mãe, vai atrapalhar o meu trabalho. Cresci ouvindo isso e fui mãe ouvindo isso. E os primeiros 2 anos do meu filho, da minha maternidade, foi tratando ele como um projeto. Eu só queria que ele sobrevivesse, só. Vou dizer para vocês que eu tinha instinto materno? Nenhum. Zero. Zero vezes zero. Eu olhava e pensava: quem é a mãe desse menino? Que alguém cuide, pelo amor de Deus. Eu pensei várias vezes, hoje eu posso falar porque já passou, mas eu pensei várias vezes em mandar ele para minha mãe. De verdade. Eu pensava assim: se ele for crescer lá no Rio Grande do Sul, com a minha mãe, eu vou ter um peso a menos na minha vida e ele vai ficar mais bem cuidado, porque eu já sabia que eu era uma péssima mãe naquele movimento. Não porque eu era ruim como mãe, mas porque eu não conseguia dar sustentação emocional para ele. E aí eu fui, na verdade, o meu filho chegou para me fazer perceber o como eu precisava curar a minha criança, o como eu precisava integrar o meu feminino. Porque eu não sei aqui se vocês são mãe ou não, tá? Mas a mulher que ainda não é mãe, tudo bem se ela tiver um masculino mais elevado. Mas a mulher que for mãe, desculpa a expressão, fodeu. Porque daí o filho vem para te esfregar na cara assim: ó, teu feminino aqui, oi, você existe. Vai curar esse masculino, porque senão não vai conseguir criar filho. E aí eu lembro que eu busquei, né, o meu movimento junto com a Beatriz de me autoconhecer, melhorar meu feminino, a partir do momento em que eu fui mãe. Então, quem aqui não mudou completamente quando virou mãe, né? Que não se enxergava mais
Não sei mais quem eu sou, não sei se eu sou mulher, não sei se como é que eu vou ser como empresária, não me desejam mais como antes, porque a mãe ela vira meio que estigmatizada, né? Se a gente era uma mulher muito, e eu era dessas, muito vaidosa, que eu gostava de atrair olhares, eu sou leonina, gente, normal, eu gosto de brilhar. Então você passava pelos lugares e as pessoas te olhavam. Quando você vira mãe, isso muda. Eu não estou dizendo que zera, mas ele muda. E você às vezes não está pronta para essa mudança, para não brilhar mais nesta persona sensual. Você vai brilhar pela. Olha que interessante, me veio agora essa frase, viu? Quando eu viro mãe, eu paro de brilhar pela persona vaidade. Eu passo a brilhar pela minha essência. E se eu não tenho essência, eu vou brilhar pelo quê, Jesus amado? E aí nem a empresária consegue sustentar. Então, é esses movimentos que eu quero trazer essa consciência para vocês. A gente tem que trazer o nosso movimento de essência para o nosso empreender, para que eu possa sustentar com leveza tanto empreender, quanto a maternidade, quanto ser quem sou. E aí eu vou só, antes de começar a roda do negócio, eu vou abrir o microfone para que vocês possam falar. Perguntas, dúvidas. Quem quiser falar se já tinha ouvido falar sobre isso, ou quiser expor como é que se sente em relação ao seu empreender, vamos conversar um pouquinho. Fica aberto para quem quiser falar. Fala, Mari. Estou te olhando aqui. Não, é muito legal. Eu acho que assim, eu já venho num caminho de autoconhecimento em relação a tudo isso, já tem um tempo, né? Através de terapia e de busca mesmo, assim. Eu sou muito autodidata em muitas coisas, então eu vou e mergulho, assim, em certos tópicos, né? E eu acho que eu fui encontrando também pessoas que foram sempre me guiando por esses caminhos, né? O que você falou. Às vezes você vai fazer um negócio, mas você não vendeu, mas você conheceu alguém que vai te proporcionar alguma coisa, que seja ela material, que seja uma indicação, que seja uma ideia, enfim, qualquer coisa, né? Então, assim, eu já me reconheço, eu já reconheço muitas coisas, né, do que você mostrou, e algumas eu já trabalhei, já consegui vencer, outras ainda não, e outras mais ou menos. Então, assim, eu acho que, digamos que já tenho esse entendimento, né? Às vezes eu não, talvez para algumas coisas eu ainda não tenho entendimento assim real do que me causou aquilo, mas enfim, né? Às vezes tenho uma ideia e eu acho que é isso, assim, eu tenho a plena consciência de que meus negócios eles poderiam deslanchar. E eu tenho ideias mirabolantes, assim, que você para e fala, meu Deus, o que que é isso? Só que de repente, o que acontece? Eu procrastino, eu paro, e aí vem alguém e lança isso na minha frente. Bingo, bingo. Mari, eu tô toda arrepiada aqui. Putz, gente, Uhum, eu vou pegar a tua fala, que eu acho que ela é muito providencial. Não tem uma mulher que chega na nossa idade que já não tem a capacidade de criar algo muito foda. E uhum, aí, tu vai se identificar aqui na roda do negócio para ver onde é que tá travado. Talvez a tua hum, nota do que é relacionado à tua essência vai dar bem alta, pelo que você fala. uhum, Mas aí eu vou chegar na parte prática. E aí vai baixando, baixando, baixando. uhum. E aí É, eu volto para essa essência. Então, assim, é muito interessante. Quando eu uhum, vou usar o Elton Euler, não sei se você conhece, Mari. Ele sim, fala, né, que ele quebrou 17 vezes, que ele criava os projetos, que alguém ia lá e lançava na frente dele, né? E quando ele fala que ele só prosperou quando a permissão veio, que é parecido com sim, isso que você fala, ele uhum, volta para a dependência emocional barra relacional. sim. Exatamente. Eu tenho, só para você ter uma ideia, eu tenho dois irmãos, né? E a gente veio de uma família
assim, a minha família, eu tenho de imigrantes italianos por todos os lados. Então, Ai, assim, eram também. Eu italianos casando com também. italianos, E assim, você sabe muito bem, então, que eles chegaram aqui sem nada, né? Com a roupa do corpo. Tem nada, E expulso assim, da Itália, tendo que roubar terras para poder produzir, com tudo que aconteceu sim, nos navios que a gente já sabe, que é ou trabalhar para os outros, então era uma escassez muito grande, né? isso mesmo. E aí, aos poucos, assim, algum deles tinha uma visão um pouquinho melhor, às vezes, e mandava para São Paulo, né? Os Isso. filhos, então foi acontecendo dessa forma. E assim, a minha avó, ela faleceu sem ter uma casa própria, né? E aí eu lembro que uma vez eu reclamei com ela, eu falei assim, nossa, minha vida tá horrível, eu tô com esse problema, esse problema, esse problema. Ela virou e falou assim, Mariane, e eu que tenho 85 anos e nunca tive uma casa própria, Sim, né? Eu trabalhei a vida inteira, dia e noite, para formar seu pai e o seu tio engenheiros, isso. né? É Em- tudo que eles queriam na vida era É, passar conhecimentos, né? Passar na exato. E escola, aí, fazer formação. exato. E aí hoje eu vejo os meus pais na mesma roda. Aham, Meus pais eles tiveram a oportunidade de fazer diferente, mas eles não fizeram, sim, tá? Então eles continuam hoje tendo uma péssima aposentadoria dependendo dos filhos, sim. tá? E os filhos, um dos filhos parece que conseguiu sair da roda, Uhum. tá? E, e os outros dois, que sou eu e meu outro irmão, não. Então, eu até, assim, então, assim, só para te dar um panorama, sabe? É muito real tudo isso, assim. Quando você vem de uma família, né, o transgeracional, a escassez, tudo isso, é muito real, assim, o que acontece, sabe? Você precisa se livrar desse padrão familiar, entendeu? Para poder empreender com sucesso. É isso, Mari. E aí eu vou usar a tua fala para fazer alguns movimentos que a gente fala aqui dentro, né? Um dos movimentos do livrar, na verdade, é integrar. Então, a gente trabalha no sistêmico, onde a gente vai integrar aquilo que sua mãe e sua avó fizeram. Eu Uhum, cansei de ver quantos movimentos eu fiz de honraria à Itália. Teve um uhum. processo que eu tive que fazer, que eu peguei uma bandeira da Itália e eu fiz falas de honra. Sério? É sério. Eu tive que fazer. É, Foram quebras sistêmicas que eu tive que fazer. sim, Tem uma aula nossa que ela faz uma constelação, não sei se a Paty estava aquele dia, Jaque. A gente coloca todas as nossas antepassadas mulheres, porque as mulheres têm mais peso que os homens, porque somos mulheres. Pensa, um sim. pedaço do útero da tua avó que veio para a bisavó, então a gente é muito parte das nossas antepassadas mulheres. E a gente colocava visualmente todas elas, 8 gerações atrás. E você tinha que olhar para trás e ver quem é que estava te olhando. Aí estava eu aqui na minha visualização e veio uma terceira tataravó, ela estava na terceira da linhagem. Mariane, essa mulher me olhou com uma cara de bruxa, no sentido, quem é você para ser diferente? Não era Uhum, minha mãe e nem a minha avó, era a minha bisavó que estava me olhando com essa cara. E aí eu tive que uhum, fazer, tô arrepiada só de lembrar. Então eu tive que fazer vários movimentos de integração sistêmica. Então aqui é um dos pilares que nós trabalhamos aqui dentro, de você uhum, honrar, integrar, mas deixar com ela o que é dela. sim. Então, Uhum, por exemplo, um dos teus irmãos, inconscientemente ou através de algum movimento profundo que ele fez, ele conseguiu quebrar esse padrão. Então, ele saiu da sim, roda dos ratos, top. E sim, você e sua irmã, que não conseguiram ainda, temos que encontrar qual é a técnica que vai fazer isso. E aí a sim. gente vai, encontra, usa, pum, quebra, vai. Porque É. senão vai passar para você, que vai passar para os seus filhos, que vai passar para os seus netos, você já sabe como funciona. Sim, sim, e esse é um dos itens, sabe? Então, só para te É isso, dar, assim, uma geral, compartilhar com vocês, assim, porque eu acho que é muito, é muito quando, rico. é muito, É. uhum, Não, Mari, é isso. Obrigado por compartilhar. E aí eu acho que isso estende para todas, né? Então, vocês veem, ó, olha o depoimento da Mari, né? Padrão transgeracional. Eu não tenho como dar um peso específico, mas esse é um dos mais fortes. Aí vamos supor que eu venho de empresa, de família de empresa. Então, teoricamente, eu tenho empresários na família. E aí, por quê? Aí pode ser que seja dor da criança.
Aí eu fui criada de um jeito que eu tive que ser muito submissa a pai e mãe. Eu vou dar um exemplo de alguém que tem aqui na base. O pai é um puta no empresário, mega empresário. Qual a expectativa dele na filha? Que seja também, que assuma os negócios. Como é que essa filha cresceu? Com uma pressão do tamanho do caramba aqui, ó, no cocô dela. Tu tem que assumir, tu tem que ser empresária. Essa empresária não cresce. Ela fica criança a vida inteira, esperando o papai. Eu tenho muita gente com esse perfil, muita gente com esse perfil. Então, assim, por isso que eu botei aqueles três. Tem o transgeracional, tem a criança interna e tem as outras feridas emocionais que acabam travando e gerando um casulo. Então, obrigado pela contribuição, viu, Mari? Agora eu vou convidar todas vocês, Mari, inclusive, para agora ela já deu um spoiler, eu dei aqui do que é que vai acontecer, tá? Agora eu quero a interação de todas vocês. Peguem papel e caneta, ou celular, onde vocês queiram anotar. Eu vou levar vocês para uma roda da vida do negócio. E eu vou passar por cada fase, etapa de vocês e do negócio. E eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10 para cada uma das etapas que eu vou falar, tá? Não deixa o ego vir. Eu não preciso dessa resposta, é vocês com vocês, tá? É vocês com vocês, é o momento de vocês agora. Vamos começar com o número 1, tá? Vamos respirar lá. Gente, o primeiro movimento que eu vou pedir para vocês refletirem é: como é que vocês estão com vocês mesmas em relação ao negócio? O quão confortáveis vocês estão falando que vocês fazem o que vocês fazem? De 0 a 10. E é a primeira nota que vier, tá? Isso aqui me mostra a identidade empresária. Às vezes eu migrei de carreira e nem é a carreira que eu queria. Não vai dar uma nota alta. Às vezes eu vou falar o que eu faço e eu começo a engasgar. Não vai dar uma nota alta. Ou eu falo tranquilamente, sou advogada, sou mentora, sou professora, sou X, sou Y, sou Z, vendo tal coisa. O quão confortável está dentro do meu peito isso? Essa é a nota que vocês vão se dar. Na identidade, DNA de quem vocês são enquanto empresárias hoje. Eu não quero saber no futuro e nem no passado. Hoje, dia 15 a essa hora. Aí eu vou querer a segunda nota. O quanto vocês se sentem confortáveis com o público que acessa vocês, o cliente. Porque às vezes eu até atraio, mas não é quem eu gostaria. E aí eu falo para vocês, a culpa não é do cliente, tá? Mais uma vez, é de quem eu sou que eu atraio esse cliente. Essa semana aconteceu um fato num evento de network, não sei se alguém aqui estava, e aí a moça começou a chorar e ela me pediu assim, cara, eu queria uma pergunta para você. Por que que eu tenho o melhor maquinário? Por que que eu tenho a melhor técnica? E a cliente não quer pagar. Por que que ela não enxerga esse valor em mim? Por que que ela quer botar preço no meu serviço? E aí eu falei, porque não é a cliente, é você. Ela te enxerga do mesmo jeito que você se enxerga. Intrapsíquico, não é cognitivo. Eu posso olhar para as minhas formações, para os meus diplomas, para o meu equipamento, para a minha sala linda, maravilhosa, para a minha marca. Posso, mas não é isso que o cliente enxerga. Ele enxerga você por dentro. Como é que você se enxerga? É isso que ele vai ver. Então, a construção é interna. Então, aqui, de 0 a 10, o quanto vocês estão confortáveis com o público que acessa vocês. Terceira nota, o quanto você está confortável, que nota você se dá para a sua esteira de produtos ou serviços, para aquilo que você oferta enquanto empresária. Ai, Camila, mas eu só tenho um produto. É pouco. Se só tem um, aí já temos um problema. Ai, mas eu estou sempre ofertando aqui, mas a pessoa nunca quer. Ela quer outra coisa, diferente do que eu faço. Ai, mas daí foda-se o cliente, eu vou continuar ofertando aqui. Oi? Talvez você está perdendo uma oportunidade de criar um produto porque o universo está te falando. Ela quer isso, e tu tem aquilo. Ela quer isso, e tu oferta aquilo. Aí você está tão vinculado ao seu ego que você não enxerga que você poderia estar ofertando um produto para aquilo. Percebam.
o quanto você está confortável. E aí, quando é confortável, é uma oferta que as pessoas aceitem, gostem, queiram, ou toda hora falta alguma coisa e tá sempre, nunca tá bom. Então, ali é o quanto, essa é a nota que você vai se dar. Eu posso dizer aqui no Alquimia que a gente não tinha as ofertas para o público, todos os que nós gostaríamos, até pouco tempo atrás, até nasceu a Alquimia 2.0. Por quê? Porque nós só tínhamos ofertas muito profundas. Então, esse papo que eu estou tendo com vocês, não é todas que conseguem suportar. Eu trabalhar e crescer, expandir e escalar. E aí elas me falavam assim, ah, cara, mas isso aí eu não consigo seguir. Eu via pelos resultados que eu não conseguia seguir. E eu falava, meu Deus, mas o que que eu vou fazer? Eu preciso achar um produto que ele consiga abarcar todos os tipos de empresário, os níveis, o momento de vida dessa empresária. E aí foram surgindo outros produtos. Eu me abri para o universo e ele foi trazendo outros produtos para que nós pudéssemos expandir essa esteira. Então aí eu talvez tivesse me dando um 6, hoje eu estou me dando um 8 aqui na minha oferta, esse produto, que sempre dá para melhorar. A próxima nota é meu posicionamento. De 0 a 10, o quanto vocês estão confortáveis com o posicionamento de vocês na rede social e no físico. Então, quando eu falo rede social, o quanto eu estou tranquila para gravar conteúdo, para saber o que falar, para atender, atingir a dor daquele cliente especificamente, se é que eu gravo, se eu não gravo, e fisicamente também. Eu sei me comportar num pitch, no elevador? Se alguém parar no elevador, eu sei falar o que eu faço? Quando eu vou num evento, eu sei me comportar visualmente e verbalmente alinhado ao meu propósito, à minha empresa, ao meu produto, ao meu serviço? Então, o quanto eu estou tranquila e plena em relação a isso? 0 a 10. 5. Esses quatro aqui são os essenciais, vocês já vão entender, vou dar spoiler, tá? Agora, os 5, 6 e 7, se esses quatro primeiros não estão muito altos aqui, então eu já sei que a nota vai lá para baixo. O quanto eu estou confortável com os meus funis de venda, ou seja, os canais por onde os meus clientes chegam. Será que eu só tenho um? Esse um funciona? Será que eu tenho que aumentar os canais ou eu tenho que melhorar o canal? Será que eu tenho que descobrir novos canais? E também tem uma coisa muito importante: os funis que eu gosto. Porque se uma empresária chega para mim e fala assim, Camila, eu não gosto de evento de networking. O que adianta eu falar para ela para ir em evento de networking? Ela vai lá de cara emburrada? Porque ela não gosta? Então não é o funil para ela. O funil que mais funciona é o que você gosta de praticar. Se você não gosta, ele não serve para você. E às vezes você ouviu na internet que era melhor funil, porque o guru falou que funciona. O que eu mais tenho é gente vindo falar assim: ai, por que que tu não faz uma isca? Quem já não ouviu? Uma isca com um produto low ticket, que daí ele custa pouco, que daí você leva o nível de consciência e que daí você vai aprofundando e você vende produto mais caro. Porque eu não tenho produto low ticket. E eu não vou ter, não consigo ser rasa. Eu sou assim, ó, profunda. Eu vou no profundo. Então, quem me acessa vem com um nível de consciência profundo. Ah, um dia, quando eu for muito grande, que eu tiver muito dinheiro para colocar em tráfego, aí eu crio alguma coisa. Mas não é o meu público hoje. Não consigo ser rasa. Vocês já vão me conhecer meu perfil, não consigo. Então, eu não vou conseguir dar palavrinha motivacional, entendeu? Não rola comigo. E aí são os funis. O quanto vocês estão confortáveis com os funis que vocês têm. Sexto, o quanto eu estou confortável de 0 a 10 com a minha performance de vendas. O quanto eu consigo atingir, fazer um processo de vendas, chegar no âmago, fazer com que a pessoa entenda o valor daquilo que vocês fazem, de 0 a 10. E aí vai vir aquela pergunta: o cliente não entende o valor do que eu faço, ó céus, ó terra. 0 a 10. Sétimo ponto, escala e expansão. Aqui é o suprassumo, aqui é o que todo mundo quer chegar. Como é que você está de 0 a 10 no seu processo de montar equipe, delegar, a empresa não depender só de você, não ser eu presa, poder trabalhar com IA, porque para chegar no 7 eu tenho que estar com os outros 6, pelo menos de 8 para cima, tá?
Senão não tem chance nenhuma disso acontecer, nenhuma. Posso até querer contratar, não vai dar certo, não vai sustentar, não vai sustentar. E aí eu estava falando esses dias que eu vejo uma inter-relação entre alguns pontos aqui, né? Se eu não tenho um alto, dificilmente eu vou ter o 4 alto e o 6 alto. Então, o 1, 4 e o 6 estão automaticamente relacionados. Não tem como, se eu não sei quem eu sou, eu não sei me posicionar. E se eu não sei me posicionar, eu não sei vender. Sem chance. Aí agora eu vou pedir para vocês fazerem um movimento junto comigo. Somem as notas que deu de 1 a 4. Podem somar agora. Só de 1 a 4. O máximo que pode dar é 40. Então, todo mundo somando aí. Bem facilzinho. E aí a gente eu criei esse mecanismo dessa somatória, porque aqui com essa soma eu consigo entender qual é o produto ou serviço que vocês estão aptas a ter aqui dentro da alquimia, por exemplo. Isso aqui é um mecanismo de seleção. Vocês entendem que dá para colocar no negócio de vocês isso também? Eu tô implantando isso agora com a mentorada. Eu disse assim, você vai criar um mecanismo para que você transforme num número algo que é sensível, que é subjetivo, para que você consiga botar o teu cliente em qual produto que ele vai comprar seu. E isso aqui é uma forma replicável e escalável. Porque antes ficava tudo na minha cabeça. Eu tinha que conversar com a Mariane, conversar com a Marta, conversar com todo mundo, para poder entender. Agora eu consigo mensurar. Então, se você deu menor que 20, temos um produto que ele é focado no emocional. Se você deu próximo ou maior que 20, aí você já pode acelerar mais o negócio. Você não vai procrastinar, não vai travar, vai conseguir voar. E muitas vezes eu preciso primeiro passar por um despertar para depois eu poder vir para o fórmula, que é a hora de alavancar. Então, essa é a pontuação. Se o ego não sabotou vocês, para vocês entenderem como é que vocês estão ali nesse processo do empreender. Aí agora eu vou falar um pouquinho aqui da alquimia, para vocês entenderem também que é outra coisa que vocês vão perceber que a gente aqui na alquimia não só ensinamos, nós não guiamos, a gente é modelado também. Eu não tenho problema nenhum com isso. Modela, vai lá e cria o seu questionário, modela, vai lá e cria o seu núcleo. Quando nós montamos a alquimia em núcleos, eu estou falando que eu não entrego mais sozinha. Foi uma forma de escala. A gente aqui na alquimia já está lá no nível 7, que é o nível de escala. Eu tenho 4 núcleos hoje aqui dentro. Vou começar de baixo para cima. Os meus núcleos base são o emocional e o energético. Então, meu núcleo emocional e o energético, eles estão para todos os meus produtos. Se eu for lançar mais, eu vou lançar mais núcleos, tá? Já vou dando spoiler para vocês. Eu vou ter núcleo internacional, eu vou ter núcleo digital. A minha base não vai mudar. Se eu não sustentar o emocional dessa mulher e não ter um movimento de sustentação energético, nada do resto vai funcionar. Porque não é o técnico. É o que a Mari estava falando. Tem coisa muito mais pesada por trás do que só o técnico. Então, o nosso núcleo de sustentação emocional, ele é conduzido pela doutora Beatriz, que eu apresentei vocês, onde ele é realmente um núcleo de acompanhamento. Existe aulas gravadas para o intrapsíquico, uma condução a partir dela e um processo de acompanhamento terapêutico num movimento que ela faz as reverberações num grupo. Então, isso aqui é em grupo e ele acontece focado no intrapsíquico. Aqui ela puxa todas as caixas, as ferramentas dela. Sistêmico, Jung, TCC, psicologia, tudo. Então, ele é um núcleo emocional. Antes, no Alquimia 1.0, não era assim. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu percebi pelas minhas clientes que eu precisava aprofundar este processo. Por isso nasceu esse núcleo, da forma como ele é hoje, muito mais profundo. Que se vocês se jogarem aqui, não tem como não curar. Cada uma vai se jogar e vai entender onde está travando. Se a Mari é epigenética, ela vai jogar lá, vai curar lá. Se for criança interna, e às vezes é tudo junto, vai curar um passo por vez, uma camada por vez.
Não tem botão de liga e desliga. Tem mergulhos e saídas, mergulhos e saídas. E aqui eu falo para vocês que estão entrando, eu preciso falar como funciona aqui. Você vai fazer mergulhos intrapsíquicos que vão trazer lembranças. É o único jeito de curar, gente. Então a gente vai fazer mergulho, traz lembrança e significa cura. Chora, 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 cura, cura, dá o lugar, salto. O que eu mais vejo é empresária que foi lá, mergulhou, chorou, 3 dias depois, salto no negócio. É assim que a gente vai trabalhando. E para ajudar neste processo de mergulhos intrapsíquicos e emocionais, nós trazemos um núcleo de sustentação energético, que eu tenho uma parceira também, que ela faz envio de energias de equilíbrio. Ah, mas eu não sei se eu acredito e tal. Você pode ter movimentos de crenças em relação a isso, mas que você entende que nós todos somos energia, você entende isso. Então, nós temos hertz, que a gente vibra. Vou até fazer um exercício aqui com vocês. Como que eu sei se eu estou vibrando na abundância ou se eu estou vibrando na escassez? Pelo meu sentimento. Tô triste, tô com raiva, tô cansada, tô estressada. Com certeza você está vibrando abaixo de 200 Hz. Eu não preciso nem medir. É fato que eu vou conseguir fazer venda vibrando assim? Jamais. Jamais. Eu falo para as meninas também que trabalham aqui comigo: se vocês acordarem mal, cancela a agenda, tá tudo bem. Vai lá dormir, vai lá curtir filho, vai lá pro parque, vai lá brincar, vai lá rezar, fazer o que você quiser. Mas cancela a agenda, pelo amor de Deus. Porque na hora que você tá aqui, ó, tete a tete com o teu cliente, a primeira coisa que ele vê é a sua energia. Inconscientemente. Depois ele vai ouvir o que você vai falar. Então, esta parte energética ela é tão importante quanto. Na escala de Hawking, que a gente tem, inclusive, nós temos modulação quinzenal, cada 15 dias modula, limpa, eleva. Segunda-feira tem modulação já, viu? É incrível. Liberação é incrível nessa modulação. A gente está limpando ambientes agora. Cada tempo a gente vai mudando a modulação para sustentar a energia de vocês. E aí você vai percebendo. A escala de Hawking ela começa de 20, que é o menor dos hertz, ela vai até 1000, por exemplo, iluminação. E a gente sempre busca manter acima de 500 os hertz, para poder limpar, para poder expandir, para poder ter energia, ter ânimo para dar os passos. E aí, quando tá baixo, minha gente, é sintoma, é isso que eu tô falando. Procurem lá na internet, escala de Hawking de energia em hertz, vocês vão entender do que eu tô falando. Não tem como plugar venda com energia baixa. E aí não é uma única vez, é a preponderância. Aqui eu vou unir emocional com energético, tá? Não é um dia eu me sentir triste. Não é isso que vai fazer vocês perderem venda, mas é o quão preponderante eu tenho isso na minha vida. Então, de cada 5 dias da semana, quantos dias eu acordo linda e leve, leve, para poder tocar o meu empreender? Se for só um e os outros 4 eu tô mal, putz, ferrou. Não tem como. Hoje, por exemplo, eu vejo por mim, né? Vou falar muito do meu caso. Talvez um turno por semana eu acordo meio borocochô? Sim. Mas os outros 4 dias, quem me conhece ainda sabe, né? Eu tô sempre em uma energia muito alta. Eu trabalho muito isso o tempo todo. Quando que minha energia baixa? Quando eu entro em cura emocional, é normal acontecer. Eu mergulho, eu tenho uma lembrança, eu tenho um gestalt, eu libero uma emoção, eu choro. Eu choro muito no banho, muito. Porque eu sei que o meu choro é de libertação. Eu tô chorando o choro daquela criança que não pôde chorar. Que o pai falava, engole o choro, Camila. E aí muitas vezes vem essa lembrança e essa Camila precisa chorar. E muitas vezes quem chora comigo é meu filho. Eu não sei quem é mãe, mas ele é emaranha com a gente, tá? É batata. Se eu tô passando por uma cura emocional, do nada meu filho começa a chorar junto comigo. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Eu sei o que tá acontecendo. E aí eu falo, obrigado, Senhor, porque se eu tô curando a mim, eu tô curando a ele também. Que provavelmente foi algum dia que eu falei, cala a boca, Enzo, para de chorar. Quem nunca aqui? E aí ele criou. E aí eu tô liberando e ele tá liberando junto comigo. Só que nesses momentos de cura, de choro, a nossa energia vai lá embaixo. Então, por isso que não é um dia bom para fechar negócio, não é um dia bom, não vai vir criatividade para nada. Não adianta querer fazer, nesse dia você resolve que você vai criar um produto novo. Não vai, não vai. Você só vai sobreviver.
Mas quando você entende que você entra em sofrimento de cura, a gente chama de catarse, tá? Pra vocês entenderem que é uma linguagem que a gente usa aqui dentro. Quando você entra em catarse de cura, na sequência vem salto quântico. Vem negócio, vem inspiração, vem ideia, aí cria alguma coisa. Então, eu vou até abrir spoiler para vocês, né? Ontem de manhã eu estava numa catarse, que veio pai, 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 pai. Tá, Camila, beleza, vamos trabalhar, engole choro, a criança, e vamos lá, trabalha. Aí eu sonhei, tava falando pra Jaques, que a gente vai fazer um evento juntas, né? E acordei de manhã, tipo, virada no girar. E quando eu mando mensagem pra ela, eu tô virada no girar, ela já sabe que alguma coisa aconteceu. Nem sei se a Jaques tá aqui com a gente. E aí, eu vou lançar duas imersões segunda-feira. Uma em Arujá e uma em São Paulo. E aí eu fiquei pensando, ai, mais uma imersão, sabe? Igualzinha de todo mundo. Ai, uma imersão com o nome X, Y, Z. E aí me veio muito forte assim, imersão interativa. Eu nunca vi. Se vi, não passou batido. Então vai ser uma imersão que quem vai construir é a própria pessoa. Ela vai responder o que que ela quer que tenha na imersão. Dentro do cenário que eu posso entregar, obviamente, né? Então, assim, vai ser uma imersão interativa. Então, a pessoa vai responder um formulário com a dor que ela tem, e a dor que ela tem vai ser tratada lá. Então, quem vai criar a imersão? A própria pessoa. Aí eu pergunto: qualquer pessoa pode fazer uma imersão assim? Não. Se eu não tenho um repertório vasto, eu não posso fazer isso. Eu só posso entregar aquele conteúdo que eu posso entregar. Mas como eu sei que as pessoas que vão fazer imersão comigo, nós temos repertório, eu não tenho problema nenhum em abrir para isso. O que vocês me trouxerem de dor ali, vão pensar que eu vou ter 50 pessoas lá, vou ter 50 dores. Eu vou compilar as mais profundas e vou trabalhar nelas. Então, quem vai trabalhar a imersão são as pessoas. Então, são ideias que entendam, não vem de mim. Eu não sei de onde veio. Eu só me abri para o fluxo. Eu só quis entregar algo que as pessoas queiram e não ser mais uma. Então, uma das minhas características é ser muito disruptiva. Eu não gosto de mais do mesmo. Aqui dentro da alquimia, quem me conhece, as meninas da minha equipe sabem, nunca é mais do mesmo. A gente sempre sai da caixinha. E a empresária que quer ficar na caixinha, eu balanço a caixinha, jogo ela para fora da caixinha. Porque quem está na caixinha não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. Tem que fazer coisa nova. O que vocês estão vendo aqui na alquimia não tem no Brasil igual. Não vai ter. Em breve vocês vão ver o nosso nome no mundo. Não tem. Então eu levo as minhas empresárias para esse mundo. Não tem igual. Esses dias eu tive uma trilha com uma mentorada que ela vai fazer um protocolo de psicologia. Ela está na hora de escrever o método dela. Quando ela começou a falar frases que eu falei, pô, isso aqui tem no chat GPT. Tá falando um negócio lá que tá no chat GPT. Pode apagar tudo. Eu quero da essência. Nem que tu demore um mês para escrever o teu método. Mas ele não vai vir do chat GPT. Eles aí é mais do mesmo. Ai, é um processo para mulher que se sente sobrecarregada e quer leveza. Não! Qual é o teu diferencial? O que que você vai fazer para essa mulher ser diferente para ter a tal bendita da leveza? É isso que eu quero que você bote para o mundo. É no genérico. Aqui eu trabalho com genérico. Aqui eu quero pegar a essência de cada uma de vocês e transformar num negócio que seja único. Único. Mas para que isso aconteça, eu tenho que tirar algumas camadas, a gente tira algumas camadas emocionais para que a essência de vocês venha. Porque se ela não está pronta para aflorar, quem aflora é o chat GPT. E aí é mais do mesmo, entendem? Esses dois núcleos são base, emocional e energético, tá? E aí eu tenho mais dois núcleos, que é o estratégico e o técnico. Quando eu falo daquela mulher que teve uma pontuação abaixo de 20, ela não está pronta para dar saltos estratégicos no negócio. Eu demorei para entender. Eu tinha aqui na alquimia somente o processo estratégico. E aí eu passava uma estratégia linda, maravilhosa, e a mulher não conseguia cumprir. Aí eu entrava na culpa. Puta merda, mas por que que ela não consegue? O que que acontece? Tá tão lindo, tá tão perfeito, por que que não vai? Porque ela não tinha sustentação emocional para isso. Então a gente fez o quê? A gente desmembrou, a gente buscou pelo momento de vida, pela capacidade emocional dessa mulher. Se ela consegue dar saltos estratégicos, ela vai para o Fórmula. E vocês não têm noção do que é uma trilha comigo, né? Quem tiver a oportunidade de fazer um dia vai entender. O quão chacoalhão é. Intrapsíquico de todos os lados. As minhas trilhas de ontem, a maioria das mentoradas saiu refletindo e chorando. Porque eu não olho só para o negócio.
Eu olho por que é que está travando, como eu falei para vocês. Eu tô com uma mentorada que ela está prestes a ganhar muito dinheiro, mas ela mesma está se sabotando porque ela muda a fórmula a cada 2 dias. A tarefa dela foi nós juntas mergulharmos, entender o que estava significando isso, e ela está proibida de mudar a fórmula pelos próximos 30 dias. Acabou. Tem que botar a criança dela no lugar dela e trabalhar com a adulta. É assim que ela vai ganhar dinheiro. Mas não é toda mulher que está pronta para entrar nesse profundo. Então, nós temos um núcleo de acompanhamento técnico. O que, que ele faz aqui? Aqui a gente ensina a como monetizar rápido. É outra estratégia. Aqui quem conduz é a Jaque, que está aqui, nossa estrategista, comigo por trás também. Mas aqui você vai aprender a usar o nosso método interno do Alquimia, que é método 111. Como é que eu ganho dinheiro e faço dinheiro rápido? Escolhendo um produto, uma ação, um funil e uma ação. Foco. Então, às vezes, essa mulher ela está tão imersa no emocional que ela precisa só gerar dinheiro primeiro. Então, ela entra nesse núcleo de acompanhamento técnico para aprender a gerar dinheiro. É outra técnica. E a mulher que passou por isso e ela está pronta para alavancar, ela vem para o estratégico. Aí é para construir um império e um legado. Aí é outra pegada. Outra pegada. Ganhar dinheiro, ela vai ganhar dinheiro também. Mas aqui eu olho para médio e longo prazo. Essa mesma empresária que entrou hoje de manhã, eu já estou estruturando com ela a formação da equipe dela. Então, ela vai formar a equipe. Aqui é outra pegada. Hoje ela entrega tudo sozinha. Nós vamos modelar a esteira de produtos dela, vamos modelar a entrega, o tempo, a rotina e depois a contratação da equipe. Eu tô com uma mentorada ontem que foi muito lindo o trabalho dela, lindo. Ela tem uma coisa que a maioria de nós não tem, que é cliente chegando toda hora. A maioria tem que estar sempre atraindo o cliente, indo atrás do cliente. Ela tem muito cliente, muito cliente. Qual que é o problema dela? Não consegue dar conta. É outra dor. E aí nós vamos trazer o quê? IA. Então, pro receptivo, a IA é maravilhosa. Então, ela tem pai e mãe que trabalham na empresa. Nós vamos dessobrecarregar pai e mãe, trazer movimento de IA, trazer a linguagem da empresa dela para dentro de um atendimento humanizado em formato de IA, e aí sair de um funil qualificado que aí sim ela vai atender. Então, a gente tem várias estratégias, vários funis, para que ela consiga pegar a boca do funil dela e atender. Porque hoje essa boca chega e ela não atende. O que, que ele faz? Vai para o outro, vai para o concorrente. Então, são dores diferentes. Cada uma a gente vai tratando a sua dor. É assim que a gente trabalha aqui dentro. Mas isso é no fórmula. No Desperte Alquímico, que é o técnico, o meu foco, o nosso foco aqui dentro é gerar dinheiro rápido. É outro foco. Aí a gente pega na mão de vocês e, ó, para gerar dinheiro rápido. Qual é o teu principal produto, funil e ação? Não desfoca. Se tiver as TDAH aqui, vem que a gente vai botar vocês no tri, tá? Então é esse movimento. Sei que tem. Porque sabe o que acontece, gente? Ah, eu preciso falar. Agora eu vou desatar a falar. A gente cria um plano. Aí você nem bota esse plano para funcionar, você já acha que ele não vai dar certo. Eu falo que eu tenho uma aqui que eu uso sempre essa frase. Cada solução que eu te dou, você bota um problema. Eu nunca vi coisa igual, se alguma de vocês é assim. Mas para cada solução que te dão, tu cria um problema para aquela solução. Aí tua cabeça mesma cria aquele problema e você nem bota para funcionar aquele negócio. Aí tu vai para o outro, faz a mesma coisa. Aí vai para outro, faz a mesma coisa. É assim, eu crio 50 produtos, não boto nada para rodar, não sei o que funciona, não sei o que não funciona e não ganha dinheiro nunca. Tá sempre construindo algo que nunca dá dinheiro. Então a gente trabalha exatamente no caminho oposto. É escolher dentro da essência um produto, um funil e uma ação. E aí fazer esse troço acontecer e gerar dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um funil, podem usar. Eu não tenho problema nenhum em falar o que a gente faz aqui dentro, de verdade, gente, é muito tranquilo. Quem é que vai na sua base de clientes e vai fazer recompra lá? A maioria não faz. Pode ser o WhatsApp que um dia mandou, alguém que um dia comprou, nem cataloga o cliente, tá? Não tem nem catalogado o cliente que já atendeu um dia. Ó, dinheirinho perdido, ó. Perdidinho, perdidinho, tá lá. Porque não, ai, mas aquela fulana me contratou ano passado. Foda-se, vai lá e fala com ela, oferece teu produto, fala que mudou, fala que agora tá diferente, fala que tem uma nova versão, chama uma nova reunião, oferta novamente. A maioria deixa o dinheiro parado. Nem cataloga cliente, nem sequer bota aquela etiqueta do WhatsApp, sabe? Cliente antiga. E de 60, 70 dias vai lá e manda mensagem para essa bendita cuja.
funil, parado, porque está sempre buscando o novo, tá? Então, eu queria deixar isso para vocês, mostrar rapidamente como é que funciona os dois protocolos aqui dentro, que é o do Fórmula Completa e do Desperte, para vocês irem percebendo qual que faz mais sentido para vocês, tá? O Fórmula Completa, então, ele é para essa mulher que já está alavancando. Ele funciona assim, vai ter um onboard, que foi esse que eu fiz hoje de manhã, comigo e com uma outra estrategista minha, a gente trabalha todas as travas inconscientes, mapeia, entende e dá o caminho estratégico para o negócio dela. A cada 15 dias, acontece um refinamento estratégico comigo. Ele é com o tempo de vocês comigo. E nós vamos trabalhando juntas, refinando, olhando onde é que está a trava, tira, qual é o processo e tudo mais. Depois tem esse grupo do núcleo emocional e do núcleo energético que eu expliquei para vocês. Entra lá e começa a trabalhar nessas duas camadas. Tem encontros online do emocional e online do técnico, estratégico, comigo. A parte energética não tem encontro online, ela é sustentada à distância mesmo, mas vocês recebem o protocolo de tudo que é feito. Núcleo de acompanhamento, estratégico, emocional e energético. O emocional por 4 meses, o estratégico e energético ele tem 4 ou 7 meses. Aí depois vocês vão entendendo o que, que faz sentido. Área de membros, e tem uma coisa muito interessante. Nós fazemos um laboratório de validação interna. Por quê? Porque eu percebo que às vezes eu monto todo um protocolo, um processo de venda, e eu vou ter meu PDF e tudo, mas eu não sei vender. E aí eu vou jogar vocês para os leões? Não. Vocês vão vender dentro da própria base. Vocês vão treinar aqui dentro. Depois que perdi o medo, que aprendi a fazer, aí eu vou para o mundo. Porque se vocês forem para o mundo despreparados, vocês perdem cliente. Então a gente trabalha com esse laboratório de validação interna. E aí vocês vão fazendo essa preparação. Vou dar o exemplo dessa cliente que ela tá com esses montes de cliente ali, né? Nós estamos preparando para ela um processo também de conversão múltipla, que é trazer vários clientes para ela falar do produto dela. Ela tá pronta para falar do produto dela? Não. Tá cagando de medo. Então ela vai fazer primeiro com a gente, com o marido, filho, não importa. E depois ela vai fazer para os clientes, para não correr o risco de perder esse cliente porque está despreparado. Aí nós temos o desperte, que é quem deu essa pontuação menor. Ela é uma mulher que ela precisa primeiro olhar para suas emoções, primeiro sustentar as suas emoções. Então, ela tem encontros quinzenais online também, com direcionamento da estrategista técnico. Quem conduz aqui é a Jaque. Eu entro também do meu espetáculo? Dou, mas às vezes eu posso não aparecer. Quem entra aqui é a Jaque, que já está comigo aqui na base, sabe, me conhece muito bem. Aqui nós trabalhamos o método exclusivo da alquimia de geração de caixa rápido. O foco é esse. E o mesmo núcleo emocional e o mesmo núcleo energético. Então, essa base continua a mesma. Tem área de membros também das aulas, e aí no final desse processo de 4 meses, aí sim vocês têm uma reunião comigo. E aí eu vou montar o plano para a gente dar o próximo passo do negócio de vocês para a escala. Que a gente sabe que nesses 4 meses, vocês se jogando nesse processo, vocês vão estar aptas. Então, aqui, às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas eu vou entrar e eu vou ter resultado em um mês? Não vai. Nós temos um processo de 4 meses. E aí eu faço a pergunta, para quem já está a vida inteira cagada, a vida inteira já sem ter resultado, o que é entregar 4 meses? Se vocês confiaram no nosso trabalho, são só 4 meses que a gente pede que vocês se dediquem para esse processo, para que vocês saiam e mudem e quebrem o ciclo, que nem a Mariana falou, que eu saia dessa roda dos ratos. Então, assim, são 4 meses que a gente sabe que pode entregar essa quebra de ciclo. E aí vocês traçarem e virarem a empresária. Vocês têm que se tornar a versão que vai sustentar. Vocês não vão aprender nada aqui. Vocês vão mudar a versão de vocês. É um upgrade de versão. Por isso que é profundo. E aí não reflete só no empreender. O que eu mais ouço é assim, é marido que retoma casamento. Tem um marido ali dentro de uma mentorada minha, ele aparece de vez em quando na câmera, quando eu tô fazendo as trilhas, né? É o Kleber o nome dele. E eu, oi, Kleber, tudo bem? Diz ele, olha, eu ouvi tal outro dia de arquétipo e eu apliquei no negócio lá com a minha cliente. Ele é muito engraçado. Então, ele ouviu a aula de arquétipo,
a esposa dele, que é minha mentorada, explicou o que era e ele entendeu que ele estava se posicionando no arquétipo errado lá com a cliente dele e fechou um negócio. Do nada, ele ouvindo as nossas trilhas. Então, assim, é muito interessante, porque isso aqui vai ganhando um corpo, uma proporção. Ela nunca tinha se permitido viajar com ele a negócio, né? Ele viaja a trabalho. Ela foi com ele, se permitiu descansar, coisa que ela nunca, ela estava muito no masculino, lembra que eu falei? E ela se permite hoje estar mais no feminino, se permite ser cuidada por ele, e automaticamente os negócios plugam. Ela estava na praia, dois clientes chamaram ela. A gente não prospera pelo nosso movimento, prospera por o quanto a gente planta, descansa e enraiza. E as coisas vão chegando. É uma proposta completamente diferente do que o mercado fala. Então, por isso que a gente fala muito que tem que ter uma conexão com isso. A alquimia não é para todo mundo. É para quem quer quebrar padrão. Se você acha que você vai fazer mais e mais e mais, então não é aqui que você vai ter que estar. Aí você vai lá no Empretec, aí vai lá no Sebrae, aí você vai lá, aprende um monte de coisa, tem um monte de mentor ali que é trator, que acha que vai dar um monte, vai fazer o plano de negócio perfeito. O alquimia não é para você. A gente aqui está falando em quebra de padrão, quebra de ciclo, que nem a Mariane falou. É eu parar de ser a fudida da família. Aqui eu quero ser a rica, eu quero prosperar. Mas para isso passa por uma transformação interna. Tá? As ferramentas que a gente usa, eu gosto de deixar, não tem nada demais, tá? É uma área de membros, que nós usamos a própria Eduz, que são as aulas gravadas, é o Nutrior. Tem o mapa mental, que a gente usa, que é no Fórmula, quando a estratégia é comigo, só para o Fórmula. Então, tudo que você tem que fazer, eu deixo escrito. Não precisa anotar nada. É só você abrir e fazer aquilo que foi falado. Porque eu sei que a gente tem, assim, amanhã eu já não lembro mais de nada do que tinha que ser feito, né? Então a gente escreve lá o que tem que fazer e a pessoa só tem que abrir e fazer, só. E aí, qual que é a velocidade dos passos que eu dou? A velocidade que a mulher pode. Então, a gente trabalha com os temperamentos, por exemplo. A mentorada de hoje, ela é colérica melancólica. Para quem conhece temperamentos, ela é muito fazedora, mas ela tem um casulo melancólico. Então, eu tenho que dar paz, mas não posso dar muitos. Porque são dois perfis de temperamento que precisam de casulo, de descanso. Então, eu não posso dar muito espaço para ela, senão ela vai fazer o quê? Procrastinar. Aí ela não vai fazer. Aí ela vai se frustrar. Então, eu avalio essa questão temperamental e eu vejo o tamanho da trilha que dá para dar para essa mulher nessa quinzena. Aí eu uso o Zoom, que é esse que vocês já estão vivendo, todos os encontros ficam gravados, fica tudo gravado, e o WhatsApp, que é onde a gente faz os nossos grupos, nossas comunidades, nossos núcleos de acompanhamento. Aqui eu vou trazer depoimentos, nem é para ler, é mais para vocês entenderem. Se fosse botar todos os depoimentos que a gente tem, vocês vão ver lá no meu Instagram, tem um destaque chamado depoimentos, eu nem consigo botar tudo lá. Que a gente é todo dia a gente recebe alguma coisa. Eu ontem queria ter gravado, sabe, as trilhas, os choros, os agradecimentos, e agora eu tô percebendo, meu Deus, como é que eu não via isso? Hoje eu falei com uma desperte que renovou, e eu brinquei com ela, eu falei, cara, tu não tá se jogando, eu não te vejo aqui assistindo e acessando. Aí ela me falou, ai, mas é que quando eu olho para isso, me dá raiva, me dá dor, e é o nosso papel. Quando vocês ficam com raiva ou com medo de mim ou da Bea, é porque a gente está sendo a projeção da dor de vocês. É o nosso papel. Eu adoro. Se vocês saírem daqui com raiva ou medo de mim, eu vou amar. Porque eu sei que eu tô tocando, eu tô talvez projetando uma dor de vocês. De uma mãe ou de um pai. Tá tudo bem. Meu papel é esse, eu já sou mentora para isso, eu já passei por isso e tá tudo certo. Mas aí vocês têm que encarar essa dor. Falei para ela, você precisa? É adulta ou é a criança que tá aqui na minha frente? E aí ela viu uma vivência que eu mandei para ela de dessensibilização e tal. Nossa Senhora, ela assistiu ontem à noite, dormiu, sonhou, acordou, já me falou um monte de coisa. E é assim. Então a gente vai trabalhando esse intrapsíquico de vocês para dessensibilizar, para tirar todas aquelas dorzinhas, sabe? E aí, para finalizar, para não estender aqui o nosso horário, eu vou deixar aqui para vocês, Paty, eu acho que está lá no nosso, da descrição da sala, tá? Está lá na descrição do grupo, está aqui também no QR Code. Esse é um formulário de aplicação para alquimia. E aí vocês vão responder novamente a essa estágio da roda de vida do negócio, e vocês vão dizer a pontuação. Com base nessa pontuação, a gente vai entrar em contato com vocês para marcar uma call, para daí apresentar se for mais o produto Fórmula ou se for o produto Desperte.
E aí eu vou falar uma coisa bem séria aqui com vocês, tá? Não adianta a nota estar baixa ou você se dar em nota alta, porque na hora da conversa a gente sabe, tá? Como é que foi a resposta. E eu me dou uma nota muito baixa nos primeiros e eu quero entrar no fórmula. As meninas sabem que elas não podem receber, porque vocês não vão aguentar, é sério. Eu não quero chegar daqui um mês e falar, ó, não dá, devolvo o teu dinheiro. Não trabalho para isso. Eu não trabalho para o dinheiro, a gente trabalha para entregar resultado. Então, se as nossas estrategistas ou vocês mesmas virem pela nota, que a nota é baixa, vai ser apresentado o desperte, gente. Esse é o produto de vocês, tá? Mas se vocês já conseguem perceber que já tem uma identidade no negócio e que está travado ali a partir do quarto pilar, o primeiro e o segundo, eles estando altos, a gente trabalha rápido os outros. Rápido. Mas quando eu tô com nota baixa no 1 e no 2, eu preciso mergulhar para trazer a identidade primeiro. E aí a gente vai trabalhando dentro do onde cada uma está no seu momento de vida, tá? Quero deixar ser muito sincera com vocês, porque aqui a gente entrega resultado. A gente entrega resultado nos dois, mas não dá para a gente se iludir. Eu recebi, essa semana eu recebi uma desperte, onde ela falou, eu quero ir para o Fórmula. Eu falei, nem que você tenha dinheiro para pagar. Você não é Fórmula. Você está ainda na CLT, você quer montar um protocolo e você ainda está na CLT. Não dá, gente, não dá. Não vai conseguir acompanhar o movimento. Vamos lá, vamos ser realistas. Por mais que você queira, eu te amo, minha linda, mas não dá. Você vai primeiro para o desperte. Te cura, te transforma, sustenta essa emoção. Aí você vem para o Fórmula tranquila. E aí eu queria abrir, então agora aproveitar esses minutinhos finais, abrir o microfone, se alguém quiser tirar dúvidas, fazer perguntas, falar o que reverberou, fique bem à vontade. Então a minha última colher de chimarrão aqui. Senão depois eu não durmo de noite. Só para avisar, né? Porque eu sou gaúcha, tá, gente? Eu sou gaúcha, eu moro aqui em São Paulo desde 2014. Então a Mari deve ser os italianos que vieram para São Paulo, né? Os meus italianos vieram Sim. lá para a Serra Gaúcha. Então Você já é. assistiu aquele documentário da Netflix, Uau! Legado Italiano? Não, como é que Hum, é o nome? assista. Nossa, eu já assisti 5 vezes e chorei às 5. Como é que é o nome, Mari? Legado Italiano chama. Nossa, já vou anotar para assistir. Já vou anotar. Ele é focado nas Serras Gaúchas, inclusive. Para você vai ser mais emocionante ainda. É Tu bem sabe o legal. filme O Quatrilho? Sei. Ele foi filmado na minha cidade natal, lá em Antônio. Ah, é? Olha. Eu tinha uns 10 anos Ah, quando ele foi filmado e eles enterraram os fios para poder, era numa época, né? E eu lembro que a gente uhum, saía da escola e tinha um megafone que o diretor falava: ninguém bota a cabeça para fora porque tá em filmagem. Aí a gente não podia nem caminhar nas ruas, né? Quando tava sei. filmando. Que engraçado, né? Não, mas ó, assiste, você não vai se arrepender, é muito bom. Ah, eu Não, gosto. daqui eu queria agradecer, eu acho que foi muito bom, assim, ver que realmente, assim, igual eu falei, sabe, às vezes a gente vai conhecendo pessoas num dia que você nem foi para uma exposição de venda, nem vendeu muito, mas assim, foi um dia que eu conheci uma pessoa que me indicou aqui, e aí hoje eu tô aqui, então assim, né, aprendendo mais e vendo coisas que podem me direcionar melhor aí. Então, eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Agradeço, Mari. Se for do seu Obrigada. sentimento, conheça o processo e adoraria ter você conosco. Obrigada. Obrigada, minha linda. Obrigada mesmo. Temos a Mari, tem aqui a Ana, quero agradecer, a Regina, todas que participaram. Então, muito obrigada pelo tempo, né? As que já saíram também, às vezes têm compromisso. Então, as meninas vão entrar em contato. Fiquem muito à vontade para tirar suas dúvidas e a gente está aqui para apoiar vocês, tá bom? Obrigado. Um beijo, uma ótima sexta-feira e fim de semana chuvoso para gente. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Tchau, Eu quero tchau. agradecer, inclusive, a Paty pelo convite. Ai, que Muito bom. bom estar aqui com vocês. Realmente foi uma aula. Já me vi dentro, já está tudo anotadinho aqui, tá? Ô, E Ana, o quero que que seguir. doeu aí? O que que doeu? O que que gritou? Olha, você me fez eu ir lá na minha infância, da minha infância, Nossa, eu fiz uma viagem no túnel do tempo. Putz, é E isso. acho que eu entrando aí com vocês nesse processo, a gente vai poder se conhecer melhor, vocês vão conhecer um pouquinho mais da minha história. Que bom, Ana. Fico Mas é isso, né? Assim, para mim é o despertar, né? Acima,
é o início de tudo, até porque eu sou nova como empreendedora, né? Assim, Sim, resumindo, assim, falando muito rapidamente, sim. minha vida toda eu fui CLT, né? Muito feliz, mas eu sempre tive o lado empreendedor, né? Então eu sempre vendi algo, sempre. Já vendi sapato, roupa de criança, os olhinhos do Doterra, os produtos da Emmy, Ah, perfume, já vendi de tudo. E eu sempre quis ter o meu negócio, mas sempre com aquele medo de, ah, será? 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 E aí depois veio o casamento, depois veio filhos, e aí é o que você falou, né? Eu acho que eu tenho muito lado masculino, uhum. né? Então, assim, de querer dar conta de tudo, o de não depender dele, sempre ouvir da minha mãe, não dependa de ninguém, vai fazer a sua vida. Então, assim, tudo que você me falou, Ana, no- ó, agora eu vou te falar outra coisa. Eu não tenho bola de cristal, tá? Mas eu sei descrever exatamente o teu marido. Posso? pode, pode. Se Pode você tá tiver certo, eu certinho. vou falar tá certa. Se você errar em Então alguma tá. coisa, eu vou te corrigir. Perfeito. Você, como Pode. sendo uma Yang raiz, assim como eu, o seu marido é mais feminino. Ele, Muito mais. obviamente, não tem Muito. como uma Yang casar com um homem no masculino, porque senão a gente mata eles, a gente enterra eles, não tem como. Então a gente casa com homens que são, não estou dizendo afeminados, não é isso. Ele é submisso. Você tem que mandar ele fazer as coisas, né? Ele não toma atitude. E aí, assim, você sempre toma a frente de tudo. Você que toma a frente de todos os movimentos. Ele espera por você. Na verdade, assim, trazendo para minha realidade, Ah, não é que ele não toma a frente, é que tá. eu resolvo. Isso! Mas e por que Então a que... culpa tá em mim, não Claro tá que nele. tá. E por que que ele Por- deixa... Então, eu vou mudar a pergunta. E por que que você acha que ele deixa você resolver? Ele não tem Porque força sempre dei conta. não tem como. Aí Eu vamos supor sempre que dei você conta. pegasse um macho alfa, igual a você. Não dá, se você matar, porque tem disputa por É, poder. Aí o que que é. acontece aqui dentro da alquimia, tá? Já vou falar para os casamentos. Duas coisas. Duas coisas vão acontecer. Quando você se reposiciona no feminino, ele se obriga a se reposicionar no masculino. Você não abre a boca. Simplesmente você vai para o seu feminino. Você vai aprender a fazer isso. E ele automaticamente vai dizer, amor, o que aconteceu? Tá tudo bem? Porque você vai se deixar cuidar, vai se permitir receber. Então ele se reposiciona. Ou, todavia, entretanto, acontece o que aconteceu com o meu, que daí você separa. É um dos dois. Olha, eu tô há 20 anos junto e eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô preparada para o que tiver que acontecer, porque só a gente sabe o que a gente passa, né? Só a Então, gente sabe o que a gente como a passa. gente não leva isso pro externo, né? Porque assim, eu não quero levar isso para minhas Aham, filhas. Minhas claro, filhas estão claro. numa idade que hoje elas olham para mim, essa semana mesmo, elas me fizeram uma pergunta: "Mãe, agora você é empreendedora, isso quer dizer que você tá rica?" Eu falei: "Ainda não, mas eu estou buscando isso". Sim, Falei para elas: eu quero ser empreendedora justamente para é a liberdade de, sim. né, de sair do mundo CLT, né, acho que todo mundo aqui É isso mesmo. entende o que eu estou querendo dizer. E só que só a gente sabe, né, o que a gente carrega, sentimento, Exato. e a gente não leva isso nem eu pelo menos não levo nem para minhas filhas e muito menos para ele. Então, eu acho que falando de Ana Paula mesmo, o pessoal vai me ajudar demais, demais, demais a Vai, ser uma nova mulher. Que vai. com E 40 anos, né? é, Hoje eu tô com 41, mas 40 tá vivinha. anos Vai eu começando, minha linda. eu achei que me falaram isso um dia, acho que eu até conversei com a Paty e acho que eu comentei isso com ela na nossa conversa. Falaram para mim, quando você completar 40 anos, vai virar uma chave na sua É, cabeça. Ou você vai aceitar o que você tem e vai parar de reclamar, ou você vai querer mudar a sua vida. E eu resolvi mudar a minha vida. Tá é. sendo fácil? Não, mas Não, assim, eu tô no início de tudo, é né? isso mesmo. E tudo é um processo, né? Então, Ana, assim, é muito incrível, porque, por exemplo, nesse núcleo emocional, é como se você pagasse terapia. E você está num grande útero feminino, então você vai poder reverberar tudo isso que você está sentindo. Não é, a gente não fala só de empreendedorismo dentro daquele grupo, é o que está sentindo no momento, porque a pedra que balança é o que sustenta o empreendedorismo. Então tem uma que vai assistir uma aula que vai mexer casamento, tem uma que vai assistir aula que vai mexer maternidade.
Não é só empreendedorismo, mas é isso que sustenta. É Então, não dá isso. para dissociar as coisas. É utopia. Eu vejo muita gente falando assim, a mentalidade empreendedora. Não existe isso. Existe sustentar emocionalmente tudo para que o empreendedorismo sobressaia. Eu Sim, acho, sabe, é muita ilusão achar que você vai virar uma chavezinha para que agora passe a empreender. Gente, isso é só pensar no cognitivo. Novamente, é um pensamento masculino de uma, desculpa a expressão, um mundo feminista. E a é gente isso. precisa encontrar o equilíbrio disso. É. Mas aí Minhas notas foram todas baixas, viu? desperte. Já Já vai antecipo para o aqui, desperte. foi péssimo. Falei, nossa, realmente eu preciso olhar para tudo, eu preciso É, parar, sabe? sim, Recomeçar. E assim, graças a Deus, sim. né? No meu caso, como eu ainda sou nova no processo, né? Completei 6 meses que eu saí do mundo corporativo. A única coisa que eu peço para Deus, além de agradecer, é encontrar pessoas boas no meu caminho. E aí eu encontrei a Paty me fez o convite Que e legal. foi muito bom mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Ana? Seja bem-vinda. Já estamos aqui juntas. Obrigada. Obrigada a você por se permitir, viu, Ana? Isso é Eu que muito agradeço. importante. Obrigada, meninas. Então, obrigada, gente. Agora a gente vai. Um beijo, curto final de semana. Beijos. Obrigada, Beijos. vocês Tchau. também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.